noite. Vamos dar sequência à aula sobre antigas civilizações. A aula de hoje está baseada nas páginas 8 a 10, onde falaremos sobre Estado, religião e sobre a herança ou legado que essas civilizações, especialmente o Egito, que foi a civilização que mais se destacou na antiguidade, deixou não só para aquelas cidades ali em torno dela, mas para o mundo todo. A primeira questão a ser levantada é a questão da religião. A gente sabe que a religião sempre exerceu um papel muito forte, fundamental sobre a vida do ser humano e até mesmo sobre uma cultura, uma sociedade e uma nação. Com as antigas civilizações não foi diferente, principalmente o Egito. O Egito é um dos maiores expoentes ou exemplos de como a religião ela influencia diretamente toda a vida de um povo. As religiões geralmente do Oriente Próximo eram chamadas de politeístas, ou seja, elas cultuavam muitos deuses ao mesmo tempo, né? E cada deus tinha uma função, né? Cada representação sagrada do sagrado tinha uma determinada função. Embora a gente fale muito da mitologia grega, mas todas as civilizações tinham as suas mitologias, né? E a mitologia egípcia é uma também das mais conhecidas. Então, o impacto da religião, a influência da religião sobre os povos orientais ou as antigas civilizações era tão forte que a religião chegava a controlar toda a vida. Influenciava na economia, influenciava principalmente na cultura e todos os aspectos, né, da vida daqueles povos. E hoje não é diferente, nós sabemos o quanto a religião vai impactar, vai influenciar um grupo social, uma pessoa ou uma inteira nação. Né? Essa é a primeira característica, que na sua grande maioria os povos eram politeístas, criam, serviam, adoravam, ofereciam sacrifícios e oferendas a muitos deuses. Os hebreus, eles se destacavam porque eles criam no monoteísmo. Para os hebreus só havia um único Deus e uma única religião. Eles não aceitavam a ideia de muitos deuses, né, e muitas religiões. Então, eles acreditavam que Deus é o único Deus existente, não existe mais nenhum outro, e eles fundamentaram ou basearam a sua sociedade, as suas vidas, em função dessa verdade. Outra característica é que essas religiões apresentavam um caráter nacional. Cada nação tinha os seus deuses, e em função disso, eles acreditavam que os deuses do Egito só protegiam o Egito, guardavam o Egito, abençoavam o Egito, e não outras nações. E cada nação, tendo seus deuses, tinham essa mesma ideia. Então, isso nós chamamos de religião que tem um caráter nacional. Os deuses são nacionais. É como se pertencesse literalmente àquele povo, àquela sociedade ou àquela cultura. Um outro destaque é que havia um sistema de governo chamado de teocracia, que seria o governo de Deus sobre o povo. Mas de que maneira? Através de um líder, através de um representante. E sempre era através de um representante religioso. O faraó, ele era considerado o rei do Egito, e ele também se considerava esse líder dos deuses do Egito para governar o povo. Ele se considerava também uma divindade ou filho de uma divindade. O estado teocrático é aquele estado em que a religião comanda, orienta, influencia e domina. O exemplo na história é a Idade Média com a Igreja Católica, onde a religião, a igreja em si, a Bíblia, eram as regras para aquela época. E o único povo
que não tinha um rei como monarca, como líder principal, eram os fenícios, porque eles tinham um outro modelo de vida política, social e econômica, que era chamada de cidade-estado. Eram cidades autônomas, independentes, que tinham leis, exército, que se auto-administrava. Então, essas cidades-estados, elas não possuíam nenhum outro governo. Elas tinham o seu próprio governo, que era independente e não tinha nenhum poder central. Ela não se submetia a nenhuma autoridade maior do que ela, ao contrário de todas as outras civilizações. Um exemplo claro de cidade-estado é na Grécia, que a Grécia começou com a existência de muitas cidades-estados. A gente destaca as duas que são principais, que é Atenas e Esparta. Então a influência da religião era tão grande que criou-se então um estado teocrático, um estado religioso. Então a política, a economia, a cultura, todas as transações comerciais com outros povos, a forma de administrar internamente do Egito e todas as outras eram em função dessa visão politeísta da vida, onde deuses regulam, administram, onde os deuses decidem a vida de um determinado povo e de uma determinada cultura ou sociedade. Outro destaque que nós podemos fazer foi acerca do desenvolvimento cultural que os povos antigos tiveram, em especial o Egito. Eles se sobressaíram na arte, na pintura, escultura, engenharia, matemática, nas ciências, né, de uma forma geral, e eles nos deixaram algumas invenções. Então, algumas coisas que nós utilizamos hoje, para nós é comum, e talvez a gente possa achar que isso foi inventado há 100 anos atrás, 500 anos atrás, não. Veio lá do Egito Antigo, 5.000 anos antes de Cristo e até mais. Exemplo, cerveja, camisinha, papel, cadeira de 4 pés, aliança. Então, todos esses itens que eu citei e tantos outros foram inventados, criados lá atrás, né, nessa época tão remota, mas que até hoje se faz uso delas. E muitas vezes achamos que é algo recente ou novo. A própria cultura, a própria língua e a própria mitologia também daqueles povos foram sendo passados de geração para geração e fazendo com que a influência que ele tem, que ela, né, no caso a mitologia tem sobre os povos, fosse muito forte e muito percebida, né? E muitas vezes a gente, por uma desatenção ou outra, a gente acaba até passando desapercebido, mas se nós prestarmos bem atenção, nós conseguiremos identificar todas essas invenções dos povos antigos e também da sua influência sobre a sociedade moderna, ocidental, em pleno século XXI. Então, basicamente, a economia era a agricultura, modo de produção asiático, o Estado dominava tudo, nós até comparamos com um pouco o socialismo. A sociedade é dividida em 3 camadas, né? Par de cima, monarquia, nobres, e o clero, que é o povo da religião, os líderes. Embaixo, comerciantes, artesãos, camponeses. No meio, no caso, né? Base da pirâmide que sustenta a sociedade, escravos e servos. O governo é exercido por uma monarquia, influenciada diretamente pela religião politeísta, com exceção dos fenícios, que era a cidade de Estado, e dos hebreus, que eram monoteísta. E a partir daí, então, em função da religião, em função dessa influência da religião, que tanto o Egito quanto todas as outras civilizações se originaram, cresceram, se desenvolveram, criaram algumas coisas, inventaram algumas coisas, através das artes também trouxe para nós aprendizado, ensinamento, e que até hoje existe e vai continuar existindo por muito, muito tempo. Na página de número 9, logo embaixo, onde está escrito desenvolvimento cultural, você tem aí aquela lendária imagem das pirâmides,
né, as pirâmides do Egito, aqui está a de Gizé, que é um conjunto delas, que essas não são as únicas, mostra o quanto a engenharia e a arquitetura dos egípcios no passado foi algo assim maravilhoso, né? Sem técnica nenhuma, sem a tecnologia que nós dispomos hoje, mas havia uma técnica própria dentro daquele contexto, daquele tempo, daquele espaço, que possibilitaram o povo egípcio a chegar aonde chegou, e nós também, em certa parte, né, sendo influenciados positivamente por esse povo. Ok? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.